Olá a todos e bem-vindos de volta para mais um vídeo de hoje. Sim, eu sei que tem sido um dia agitado, Neste vídeo vamos falar sobre o Google. Quero dizer, antes de tudo, que tal? Que tal o Google? Primeiro trimestre com 100 bilhões de dólares americanos em receita. Lembra quando o Google estava em 130, 140? O Google estava morrendo. O Google estava morrendo. A única coisa que está morrendo agora é a tese dos pessimistas. Isso é o único aspecto em declínio agora? Vamos analisar o relatório de resultados e pontos citados na teleconferência. Talvez eu também não, talvez eu comece com isso. Mercado Livre e Meta. Uma visão geral bem rápida sobre esses. E então sim, estaremos de volta com a transmissão ao vivo e você pode fazer qualquer pergunta que quiser pela manhã. Então, sem mais delongas, aperte todos os botões. Nós realmente agradecemos por isso. Se quiser me apoiar mais, confira o link na descrição. No comentário fixado, veja o top 10 das melhores ações para comprar, ou acesse full.com/couchinvestor. Muito obrigado. Primeiro temos a Meta. A Meta caiu 7,4% no momento em que estou fazendo este vídeo. A receita aumentou 26% em relação ao ano anterior. O lucro por ação, se você excluir aquela cobrança única de imposto, teria sido de $7,25. Fácil de superar. Ok. Fácil de esperar. Todo o resto aqui, muito bom. O ritmo anual do Reels agora já passa de 50 bilhões de dólares. Incrível. Lucro operacional, 20,5 bilhões de dólares, margem operacional de 40%. Novamente, um trimestre muito bom. Não deixe esse menos 7,4% mudar a sua opinião. Então, quando olhamos para as projeções, e aqui talvez você possa ver alguns dos problemas, eu diria. Então, para o quarto trimestre, a Meta prevê uma receita total na faixa de 56 a 59 bilhões de dólares, assumindo um impacto positivo de câmbio de aproximadamente 1%. Então, em relação às despesas, é geralmente aqui que as coisas dão errado. Bem, errado para o mercado, é claro. Então, para o ano completo de 2025, as despesas totais foram atualizadas para uma faixa de 116 a 118 bilhões de dólares. Isso representa um crescimento anual de 22 a 24%. O capex para o ano completo é de 70 a 72 bilhões de dólares, então um aumento aí. A taxa de imposto do quarto trimestre deve ficar entre 12 e 15%. Agora, olhando para 2026, a Meta espera que o crescimento do capex em dólares seja significativamente maior do que em 2025, impulsionado pela expansão significativa das necessidades de computação para IA. As despesas totais também devem crescer a uma taxa percentual significativamente mais rápida em 2026 do que em 2025, principalmente devido aos custos de infraestrutura, incluindo despesas com nuvem e depreciação, e ao aumento da remuneração dos funcionários, especialmente para talentos técnicos em IA e AD. Então, na minha opinião, essa provavelmente é a razão pela qual caiu 7,4%. Analisando o resumo do Nerd do mercado de ações no X, a empresa superou receita, estimativa de usuários diários e EBIT no trimestre, mas ficou bem abaixo do EPS devido a uma cobrança fiscal não monetária de 16 bilhões de dólares. Sobre a orientação, o quarto trimestre ficou um pouco acima da estimativa. Aumentou o OPEX anual, aumentou o CAPEX anual e também aumentou o CAPEX para 2026. No geral, na minha opinião, a Meta continua sendo uma empresa incrível. Então o Mercado Livre, aliás, eles novamente deram uma dica sobre um possível futuro negócio de nuvem caso tenham construído demais. Novamente, são pequenas dicas aqui. Mudando para o Mercado Livre, superou as estimativas de receita, superou a estimativa de GMV e também superou as estimativas de TPV, ficou abaixo da estimativa de EBIT em 4,7% e do lucro por ação em $1,37. Há mudanças na contabilidade e investimentos que aumentam a pressão sobre a margem. E assim, no trimestre a receita aumentou 39% em relação ao ano anterior, marcando o 27º trimestre consecutivo de crescimento acima de 30%. Insano, o Mercado Livre, aliás, caiu 2,7%. Resumidamente, os preços retornaram aos níveis de poucos dias atrás, o lucro operacional subiu 30% ante o ano anterior. O custo unitário de envio no Brasil caiu 8% em relação ao trimestre anterior, em moeda local. A receita da Argentina cresceu 39% em relação ao ano anterior em dólares e 97% em moedas locais, com o número de itens vendidos aumentando 34%. O portfólio de crédito do Mercado Pago na Argentina aumentou 100% em relação ao ano anterior. A capacidade de fulfillment também aumentou 41% em relação ao ano anterior. Sobre o trimestre, eles disseram o seguinte:
O trimestre destacou o impacto significativo do investimento estratégico do Mercado Livre, especialmente a redução do valor mínimo para frete grátis no Brasil, o que impulsionou o crescimento dos itens vendidos de 26% para 42% de um trimestre para o outro. Essa iniciativa não só aumentou o engajamento e a retenção dos compradores, mas também permitiu uma redução sequencial de 8% no custo unitário de envio no Brasil, aproveitando o aumento do volume e a capacidade de entregas mais lentas. O mercado pago teve forte crescimento, atingiu recorde de Net Promoter Score no Brasil e aumentou usuários ativos mensais, graças ao sucesso dos cartões de crédito e conta remunerada, apesar de antigas gerações de cartões não serem sempre lucrativas. O que mais podemos observar como orientação? Não costumam nos orientar, mas reafirmaram o compromisso com investimentos disciplinados de longo prazo para aproveitar grandes oportunidades em comércio e fintech. A empresa prevê manter os gastos com marketing em uma faixa semelhante, aproximadamente 11% das receitas, com foco na aquisição lucrativa de usuários. Novamente, essa é uma empresa que, no curto prazo, sim, eles não se importam em ver as margens caírem um pouco, desde que isso contribua para o seu crescimento futuro. E bem, crescimento futuro. Quero dizer, quando você pode dizer que este é o 27º trimestre consecutivo de crescimento acima de 30%, acho que você pode. Você pode aceitar uma pequena redução na margem. Mercado Livre, para mim, é uma daquelas empresas que você simplesmente compra, mantém e esquece. Quanto ao Google, nós vamos chegar aos $300 por ação. Vamos alcançar 4 trilhões de dólares. É só uma questão de quando, não de se. Nós temos avançado rumo aos 3 trilhões de dólares. Agora estamos em 3,24. Vamos chegar a 4 trilhões de dólares provavelmente antes do final de 2026. É curioso como tratamos esses números como se fossem os novos 400 bilhões de dólares. Insano. Esses eram meus catalisadores para o Google, certo? Não só agora, mas nos últimos trimestres. Crescimento da nuvem, uso do Gemini, aumento das buscas. Depois a narrativa muda, e foi o que aconteceu. E claro, o caso do Departamento de Justiça. O fato de não venderem o Google, o Chrome e o Android, claro, também ajudou as ações. Vamos começar aqui com alguns comentários. A Alphabet teve um excelente trimestre, com crescimento de 2 dígitos em todas as principais áreas e alcançou seu primeiro trimestre de 100 bilhões de dólares. Nossa abordagem completa de IA está gerando um forte impulso e estamos avançando rapidamente, incluindo o lançamento global dos resumos de IA e dos modos de IA na busca em tempo recorde. Além de liderar os rankings, nossos modelos proprietários como o Gemini agora processam 7 bilhões de tokens por minuto por meio do uso direto da API pelos nossos clientes. O aplicativo Gemini agora conta com mais de 650 milhões de usuários ativos mensais. Continuamos impulsionando um forte crescimento em novos negócios. O Google Cloud acelerou, encerrando o trimestre com 155 bilhões de dólares em backlog. E temos mais de 300 milhões de assinaturas pagas, lideradas pelo Google One e YouTube Premium. Estamos investindo para atender a demanda dos clientes e aproveitar as oportunidades crescentes em toda a empresa. Quero dizer, é simplesmente insano. Simplesmente insano. Esses são os principais resultados do trimestre. Vamos detalhar um pouco mais. A receita cresceu 16% em relação ao ano anterior. Os custos e despesas totais aumentaram mais rápido do que isso, com um grande salto aqui em P&D e também em GIA, que aumentaram 105% em relação ao ano anterior. A receita operacional aumentou 9%. O lucro líquido subiu 33%. E o lucro diluído por ação aumentou 35%. Agora, uma coisa que obviamente também aumentou e deve aumentar em 2026 é o CAPEX. Então, o CAPEX do trimestre aumentou 83% em relação ao ano anterior. É insano. Esses números são insanos. Então, como você pode ver, isso basicamente é a receita total do trimestre. Normalmente, sim. Normalmente vemos o pico no quarto trimestre, depois o primeiro trimestre cai um pouco, o trimestre típico, e daí em diante você sobe. Mas para mim, o fato de já termos visto uma aceleração no crescimento, quero dizer, significa que o quarto trimestre vai ser incrível para eles. Agora voltando a algo que eu adoro compartilhar, que é isso aqui, certo? A busca como porcentagem da receita total da empresa continua caindo um pouco a cada trimestre. Por que isso acontece? Porque o restante dos negócios está crescendo mais rápido. A nuvem está se tornando uma parte enorme, enorme. Assinaturas, uma parte maior. O YouTube, uma parte maior. Então, aos poucos, você deve ver uma divisão de 50-50 aqui. A busca ainda será um grande e muito lucrativo negócio para a empresa.
Mas o Google Cloud, basicamente é isso. O Google Cloud teve uma aceleração no crescimento, cerca de 33% de crescimento ano a ano no trimestre, com as margens aumentando. No último trimestre, isso estava em torno de 20,7%. Agora já estamos em 22%. Então temos uma aceleração no crescimento do Google Cloud e também margens que estão se expandindo. Aqui você pode ver que o lucro operacional do Google Cloud aumentou 84,6% em relação ao ano anterior. Este ponto de inflexão e o grande aumento a seguir são realmente notáveis. Olhando para a busca do Google, como você pode ver, ainda é um negócio gigante que continua crescendo em 2 dígitos. Ok, 2 dígitos baixos, mas ainda assim é impressionante. 56,5 bilhões de dólares em um trimestre e ainda cresce. Vou dar um exemplo simples. Esse negócio cresce mais rápido que o PayPal. Sim, com certeza. Novamente, o exemplo e a comparação não fazem muito sentido, mas estou agradando o hater. Então, de nada. Os anúncios do YouTube. O YouTube cresceu 15% em relação ao ano passado. Agora já passa de 40 bilhões. Negócio com taxa anual recorrente. A receita da plataforma de assinaturas e dispositivos do Google também acelerou, subindo 20,8% em relação ao ano passado e alcançando 12,87 bilhões de dólares no trimestre. Então, no geral, se você olhar para os últimos 12 meses, quero dizer, esses são negócios insanos. O Google Cloud poderia ser um negócio independente, provavelmente valendo cerca de 1 trilhão de dólares. Talvez 1 trilhão de dólares. Ok, pode ser um múltiplo maior do que você daria para a AWS, pois ela certamente seria um negócio de 1 trilhão de dólares se fosse independente. Qual múltiplo você daria para anúncios do YouTube? Esse também é um grande negócio. Nos últimos 12 meses, gerou cerca de 40 bilhões de dólares em receita. 10 vezes as vendas, 5 vezes as vendas. Bem, o que você está colocando nisso? Então, quando você olha para tudo isso, a plataforma de assinaturas e dispositivos do Google é a mesma coisa aqui. Na verdade, é maior do que o YouTube. É um negócio de 46 bilhões de dólares para eles nos últimos 12 meses. Incrível. Incrível. Fico muito feliz que falamos bastante sobre o Google. Bastante mesmo, né? Nem tanto quando as ações estavam muito mais baixas. Quero dizer, é meio louco pensar que você poderia ter comprado isso por uns 140 dólares mais ou menos. O que foi? Lá em abril. E agora estamos vendo isso dobrar. E na minha opinião, ainda não está supervalorizada. Se observarmos alguns comentários, os investimentos estratégicos da Alphabet em IA já geram retornos significativos, tornando a IA o principal motor de crescimento do seu portfólio diversificado. A abordagem de IA full stack da empresa, desde a infraestrutura como seus TPUs personalizados e as instâncias Max alimentadas por NVIDIA, de B300 até modelos líderes como Gemini 2.5 Pro e Veo Genie 3 é um diferencial-chave. A liderança é evidente no Google Cloud, que viu seu backlog disparar para 155 bilhões de dólares. E assinou mais acordos acima de 1 bilhão de dólares nos primeiros 9 meses de 2025 do que nos 2 anos anteriores. Combinado com mais de 70% dos clientes existentes utilizando produtos de IA. Além disso, o Gemini 3 aparentemente será lançado ainda este ano. Então, eu não acho que a diversão acabou. Segundo as orientações, a Alphabet prevê possível impacto positivo das taxas de câmbio nas receitas, apesar da volatilidade. Comparar receitas de publicidade, especialmente do YouTube, será difícil por causa dos altos gastos eleitorais nos Estados Unidos no último quarto trimestre. Espera-se que o Google Cloud mantenha uma alta demanda por sua infraestrutura e soluções de IA para empresas, incluindo TPUs, GPUs e Gemini. 2,5 como evidenciado pelo seu crescimento acelerado de receita e um aumento sequencial de 49 bilhões de dólares no backlog no terceiro trimestre. Isso é simplesmente impressionante. A empresa projeta um ambiente de demanda e oferta apertadas para infraestrutura técnica até o quarto trimestre de 2025 e entrando em 2026. O CAPEX para 2025 foi revisado para cima, para uma faixa de 91 a 93 bilhões de dólares em comparação com a estimativa anterior de 85 bilhões de dólares, com um aumento significativo previsto para 2026. Quero dizer, estamos no fim do ciclo da IA? A bolha da IA está prestes a estourar? Não parece, né? Não parece. Esse investimento agressivo em infraestrutura técnica vai continuar pressionando o PL por meio de maiores despesas com depreciação e custos operacionais de data centers. Com o crescimento da depreciação esperado para acelerar um pouco no quarto trimestre, já que as despesas de marketing também devem ser mais concentradas no final do ano para apoiar lançamentos de produtos e a temporada de festas. Mais uma coisa aqui.
Em uma pequena conferência aqui, um vice-presidente do Google e um gerente-geral de IA e infraestrutura disseram que as TPUs estão esgotadas. As TPUs de 7 e 6 anos de idade estão com taxas de utilização de 100% neste momento. Certo, TPUs de 7 e 6 anos de idade. Isso não era algo que o mercado estava esperando. O mercado e alguns céticos, tudo bem, isso é normal. Você pode levantar questões. Estamos dizendo tudo bem. Depois de 3 anos, 4 anos, talvez já era. Acabou. Estamos falando de TPUs de 7 e 6 anos de idade com taxas de utilização de 100% neste momento. Coisas incríveis. Então, agora para finalizar, quero dizer, o Google é uma empresa tão fácil de manter. O fato de que poderíamos ter comprado isso, que compramos isso na faixa dos 140 em abril e até antes disso, e até antes disso. E por quê? Esta é, claro, com a ação que enfrentou algumas críticas. Uma empresa que enfrentou algumas críticas, às vezes com razão também. Mas a recuperação este ano foi simplesmente insana. Quero dizer, as coisas que o Google lançou este ano, as empresas, quero dizer, a ação subiu cerca de 54, 55% no acumulado do ano. Mas em termos de empresa, em termos de tecnologia, eles realmente superaram muitos dos seus concorrentes? E é provavelmente por isso que atualmente está sendo negociada a $300 por ação. Então, um trimestre incrível, um ótimo desempenho. O que mais eu posso dizer? Tudo de bom. Te vejo no próximo. Tchau, tchau.